Olha, nossa. Sabe aquela sensação de que você passou a vida esperando a sua vez? E aí, quando ela chega, nada é como você imaginava. Essa, Esse é o logo na... essa é a vez do Matheus Crespo. Ah, é verdade. Essa é a vez do Matheus Crespo. Eu esqueci do começo. E é isso, e vamos. Oi, Matheus. Oi, Prazer receber gente. você aqui. Muito prazer, Muito Matheus. bom. Bem-vindo. Pô, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Então, a gente queria começar falando, né, sobre você. Eu, particularmente, não te conheço. Te conheci através das redes. E eu fiquei muito surpresa de um rostinho tão novo, assim, já, né, tão engajado e tão certo do que quer. E se expressando, que eu acho que é uma maneira mais linda de mostrar quem se é mesmo, né? Então, eu não consigo lembrar, assim, porque o Matheus tem uma vasta biografia sobre tudo que ele já fez, mas dentro do que você fez, a gente pode citar aqui um livro publicado que foi Caminho de Volta, que eu achei incrível. E eu acho que eu queria começar um pouco por ele, porque me chamou muito a atenção, embora não seja o nosso tema principal. Tá, vamos lá então. É bem bonito a gente começar falando sobre isso, porque esse projeto ele aconteceu durante o período da pandemia. Ele foi também o meu projeto de conclusão de curso, né? A minha formação acadêmica é em design gráfico, embora a minha atuação profissional seja prioritariamente em artes visuais. Então, durante o período da pandemia, foi um período que eu fiquei muito introspectivo, assim. Mas foi um período de muita pesquisa também, principalmente relacionada à ancestralidade negra. Então, isso me atravessou de uma forma muito intensa. E eu me apaixonei também pelo universo dos livros de artista, que são um tipo de livro que não está tão preocupado com a leitura como um livro tradicional, daquilo que está escrito, né? Do livro enquanto um suporte desse conteúdo de forma mais tradicional, mas está preocupado do livro como um espaço de experiência, e principalmente de uma experiência mais sensível. Então, esse é um livro que tem um formato que foge completamente do convencional, que é um formato que vai se desdobrando, né? E é um livro que só tem imagens. E aí, esse livro narra um pouco, através dessas imagens, esse retorno, né? Esse retorno à raiz, que é uma coisa que está muito presente no meu trabalho enquanto artista. Talvez seja a característica principal dele. Então, de certa forma, esse livro se relaciona com quase tudo com que eu faço, né? Que eu me proponho a isso, a olhar para a raiz como esse exercício de conexão com a própria ancestralidade e com o que a gente tem a aprender com quem veio antes da gente, né? Então, você diria que esse livro, apesar de ser, né, olhar para a raiz, ele te levou à origem, mas ele foi o começo de tudo também, né? Assim, né? Esse é um assunto que me fascina muito, porque tem a ver com uma outra noção de tempo, né? Tem a ver com um tempo que mistura passado, presente e futuro, né? Então, quando a gente fala desse retorno e esse caminhar sobre as raízes, né? E o livro ele faz um formato que ele vai e depois ele volta fisicamente, assim, né? Porque isso era importante para mim, que quando as pessoas se relacionassem com esse objeto, enquanto um objeto de arte, assim, que você pode mexer, que elas tivessem fisicamente essa sensação de ir e voltar e recomeçar, né? Mas pensando que o passado também é material para a construção do futuro, né? E não nesse tempo cronológico, que é o que a gente se relaciona geralmente, né? Mas num tempo que essas coisas se misturam. Isso tem muito a ver também com o conceito da Leda Maria Martins, que é uma pesquisadora brasileira que fala do tempo espiralar, que ela imagina o tempo como uma espiral, né? Onde as coisas se misturam. Então, sim, talvez esse trabalho seja um recomeço
de algumas coisas, né? E é curioso porque de tempos em tempos ele volta. Assim, alguém surge com interesse nele, embora esse livro já não tenha mais, eu fiz uma tiragem porque ele foi totalmente artesanal e acabou, fiz mais uma tiragem, também acabou, mas ele sempre retorna, assim. Então, fiquei feliz de isso ter te chamado a atenção e a gente começar essa conversa por aí. Além do caminho de volta, você também fez o Rabiscar e o Rebento também. É isso? Rabiscar? Não. Rebento. O Ribeirar. Qual? Ribeirar. Ribeirar. Ribeirar foi uma exposição. Uma exposição do Sesc, né? Isso. Eu cheguei aí nessa exposição. Foi. Essas exposições já são a respeito de outro tipo de expressão da sua arte, do que você fez. Aí, na verdade, eu já estou atuando não como artista, mas mais como produtor, né? Então, eu tive o prazer de participar desse projeto que foi Ribeirar no Sesc, que foi uma exposição que aconteceu no ano passado, que inaugura uma galeria lá no Sesc, né? No Sesc de Gruçaí, que é um espaço bem interessante, assim, mas ali eu não estava trabalhando como artista, ali eu estava trabalhando mais como produtor. E aí foi interessante também poder fazer ponte para outros artistas que eu já acompanhava o trabalho e que se relacionavam com a temática da exposição, para que eles também tivessem presentes nesse projeto, né? Essa relação do artista com as instituições é uma relação muito importante, né? Então, me deixa sempre muito feliz quando eu posso, de alguma forma, ser ponte para isso, né? Para aqueles artistas que eu já acompanho, e aí, quando eu estou envolvido em algum projeto, que eles possam, de alguma forma, participar também. E aí foi isso que aconteceu em Ribeirar, né? Ribeirar foi uma exposição que discutiu muito a relação das pessoas com essas águas, né? Com o mar, com o rio, com as lagoas, e faz todo um sentido essa exposição ter sido feita para inaugurar uma galeria em Gruçaí, né? Então, tem muitos artistas da região que participaram dessa exposição, que teve a curadoria do Marcelo Campos e da Raquel Fernandes. E esses artistas, eles eram, em sua maioria, daqui, do interior, ou eles eram... Sim, em sua a maioria também daqui. era uma das artistas, Sim. né? Eu vi o trabalho dela, a obra dela. Tem uma galera. Bem legais. E foi um processo completamente diferente, né? Porque foi meio que sair da zona de conforto para você, né? Produzir um trabalho que não tinha a ver com o que você já estava fazendo antes, né? Sim. Mas foi uma experiência interessante pro seu desenvolvimento como artista também. Muito interessante. E que me deu, assim, um universo de aprendizado, né? É bem diferente realizar uma exposição, por exemplo, no meu ateliê, que é um espaço muito mais familiar, confortável, no sentido de que eu estou ali todo dia, né? Então, tem uma proximidade muito grande com aquele espaço. E é muito diferente também me relacionar com o meu trabalho e me relacionar com o trabalho de vários outros artistas, né? E numa escala diferente também, né? Era uma exposição maior, com uma equipe muito grande de profissionais envolvidos, né? Uma logística também grande. Mas foi um projeto, assim, que deu resultados muito bonitos. A gente teve um número muito legal de visitações, a gente teve um desenvolvimento interessante das atividades educativas, a gente recebeu muitas escolas e, sobretudo, as pessoas se reconheceram naquele projeto, né? Porque tinham muitas coisas que falavam sobre o cotidiano delas, né? E eu acho que é muito bonito quando um espaço de arte que se propõe a se relacionar com o território onde ele está inserido consegue promover isso de alguma forma, né? Então, a gente conseguiu fazer isso lá no Sesc e foi muito bom. Sim. Legal. Pegando esse gancho de território, como é fazer arte, ser artista em Campos, Matheus? Fala um pouquinho sobre os desafios que você enfrenta ou até mesmo, né, as possibilidades, oportunidades que já surgiram aqui na cidade para você. Seria interessante. Eu acho que dá para estender essa resposta um pouco para pensar o que é ser artista no interior, né? A gente está geograficamente a 4 horas de distância do Rio.
mas simbolicamente essa distância em alguns momentos parece muito maior, né? Por isso que esses projetos institucionais, como essa exposição do SESC, são projetos importantes, porque eles acontecem no interior e, de alguma forma, eles também possibilitam essas pontes, né? Mas eu acho que a gente desenvolve um trabalho belíssimo aqui, né? Tem artistas fazendo coisas incríveis e a gente não pode de forma nenhuma pensar que o que é desenvolvido no interior está aquém do que é desenvolvido nas grandes capitais, né? Acho que isso é um pensamento que já foi, né? A gente já está em outro momento. E que bom, né? Que a gente consegue ter essa constatação. É lógico, a gente tem muitos desafios, né? Porque é isso, às vezes a gente vai trilhar um caminho que foge completamente do convencional. Eu consigo ver muito isso no meu próprio percurso, né? Eu começo a acessar as instituições não como artista, né? Eu acesso algumas instituições como curador, como produtor, como outras coisas. E aí depois eu vou entender um pouco mais como esse universo da arte mais institucionalizado funciona. Talvez para um artista que já esteja na capital, esse caminho seja um pouco mais curto ou seja diferente, né? Por ter talvez um outro universo de possibilidades. Até pela questão da visibilidade também, né? Sim, é isso, né? Para a gente ir numa exposição grande, a gente precisa fazer uma viagem e ter um recurso para fazer isso. Né? Não dá só para pegar um ônibus, sair de casa e chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o artista que está aqui em Campos fazendo, e pelo menos as pessoas que eu acompanho, tem uma capacidade inventiva e criativa que é própria do artista, mas que também se desenvolve de outras maneiras no interior. Então, eu acho muito interessante observar isso, assim, né? Como a gente se reinventa também para superar esses desafios, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro universo de pesquisa, né? As nossas experiências são outras, as nossas vivências são outras. E quando isso chega no trabalho artístico, de fato, a gente tem outras histórias para contar. Né? E, afinal de contas, a gente está produzindo arte porque a gente precisa dizer coisas para o mundo que se relacionam com as vivências das pessoas, né? Então, os artistas que estão aqui fazem isso, né? Eu sinto que eu consigo fazer isso com o meu trabalho. E talvez o território tenha uma parcela de responsabilidade nisso também, né? Nesse material de pesquisa, né? Nesse conjunto de vivências que, de alguma forma, vão se manifestar na produção artística. Bom. Eu acho que o cenário de Campos também tem mudado um pouco para a questão da valorização dos trabalhos artísticos, né? Porque você estava falando, a gente precisa ir na capital para ver uma grande exposição. Quando eu era criança, a minha escola fazia excursão para a capital para ir para museu, para fazer. E agora nós temos um museu aqui, tudo é mais acessível, próximo, né? Eu acho que quanto mais acessível, mais as pessoas vão entender a importância da arte, né? Vão querer consumir esse tipo de produto. Então, acho que a gente tem caminhado para uma valorização também da arte produzida no interior, né? Isso é muito importante. Essas exposições do SESC também, né, ajudam muito nessa valorização. Sim. Não, e sobre o território, né, que se falou aqui, e você mesmo falou que sua casa, você entende o ateliê como casa, como a sua casa. Eu queria entender um pouco sobre o ateliê que você montou, o tempo que você montou e os projetos que estão pintando dentro dele, que eu acho que são projetos bem importantes de serem divulgados, e foram, inclusive. Foi até por isso que a gente chegou até você. O ateliê é uma coisa muito bonita, assim, e acho que é importante dizer que o ateliê surge do sonho de uma família, né? O ateliê só é possível porque a minha família acreditou que seria importante que aquele espaço existisse. E eu chamo de casa porque realmente é a minha casa. Eu trabalho e moro no mesmo lugar, embora eu vivo tentando fazer separações entre vida e trabalho, mas isso é outro assunto, né?
Então, eu vinha de algumas experiências, assim, produzindo por algum tempo em casa, depois investindo em outros espaços para ter um espaço específico de trabalho. Então, eu tive a possibilidade de ter o meu ateliê por um tempo na Santa Paciência, que é um outro espaço bem importante de arte e cultura na cidade, né? E aí veio a pandemia e aí uma série de né? Enfim, a nossa vida mudou para sempre desde então, né? Nunca mais fomos e nem seremos os mesmos. E aí eu precisei interromper esse projeto que era de ter o ateliê na Santa Paciência, que era onde eu tinha colocado não só toda a minha energia, mas todos os recursos que eu tinha. E aí, depois disso, trocando muito com os meus pais, a gente começou a sonhar com uma casa que fosse a minha casa e que fosse o meu ateliê. E aí o ateliê surge a partir disso. E eu acho que é importante falar desse aspecto mais pessoal, porque é muito importante a gente ter pessoas que possam nutrir os nossos sonhos. E os meus pais fazem isso por mim todos os dias, de uma forma quase que radical. E tudo que eu faço é por isso, né? Se não fosse essa nutrição, se não fosse essa fé, esse sonho coletivo e conjunto, que talvez eles não tiveram a oportunidade de ter, eu não faria, né? Então, o ateliê surge daí. E surge também do desejo de ser um espaço não só para o meu trabalho, mas de, eventualmente, poder receber outros também, né? Outros artistas, outros projetos, outras ideias. Então, o que a gente tem feito por lá nesse tempo são algumas exposições. Então, a gente inaugurou a casa com uma exposição minha. Depois, a gente teve uma exposição coletiva muito importante, que foi a exposição Nuances. Depois a gente teve uma edição de um projeto que a gente realizou com um grupo de amigos, o Léo, o Armando, que foi o João de Barro, que a gente reuniu também um grupo de artistas. Depois a gente teve exposição individual do Pablo Malafaia. Fizemos outras coisas, oficinas, workshops, e agora a gente está no processo de uma residência artística, que é um projeto mais longo, né? Talvez seja também um amadurecimento desse processo do ateliê enquanto um espaço de arte e cultura também, porque vai ser um projeto realmente mais extenso, né? A gente vai ter um número maior de artistas envolvidos. Esse projeto dura quanto tempo? Qual é a duração dele? Então, se a gente for pensar desde o tempo de elaboração, ele já está durando alguns meses. Mas o tempo da residência mesmo, ela vai começar em novembro e vai até março, quando a gente vai abrir uma exposição com os trabalhos que foram produzidos por esses artistas durante esse período, né, de residência. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente chamar aqui uma das integrantes, né, desse projeto, dessa equipe, que é a Fran. Né? A Fran está aqui com a gente nos bastidores aqui. E aí, Fran? Seja bem-vinda, Fran. Bem-vinda. Obrigada. Fran também com uma vasta bio aqui para a gente falar, mas desde então produtora aqui na cidade, né? Aqui na Planície. Se arriscando já há bastante tempo, né, Fran? Há mais de 15 anos, 21 anos de carreira. Poxa, pouco. Tipo coisa. Nada, apenas. Não, é isso. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o projeto, mas a gente tem muito para falar também sobre como é, né, produzir tantos projetos como você já tem feito aqui na Planície. E acho que não só aqui, como fora daqui também, porque você, inclusive... Ano passado eu estive na Colômbia, né, com o Pablo Malafaia, no intercâmbio cultural. Sim, no Rio de Janeiro, né, tem uma movimentação aí de levar os artistas de interior para fora de Campos dos Goytacazes. Mas com muito orgulho de falar que sou campista. Adoro chegar nos lugares e falar, sou campista, meu artista é campista. Estamos no mesmo nível dos artistas da capital, né? O Matheus estava falando agora há pouco, eu estava ali muito orgulhosa, porque tem, assim...
as leis de incentivo nos fizeram chegar em lugares muito importantes, né? E essas leis emergenciais, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, nos trouxeram a realidades que não existiam antes. Como você comentou agora há pouco, mas antigamente a gente pegava um ônibus e ia para a capital, agora a gente tem um museu em Campos, agora a gente tem projetos acontecendo aqui. E a gente dá esse fenômeno a essas leis. Sim. Porque o dinheiro ele teve que ser redistribuído entre os municípios. Então, o dinheiro ele não ficou empossado só na capital. Exatamente. E aí, com essa redistribuição, os artistas de interior também tiveram acesso a essas produções. Então, a gente consegue fazer produção no interior. E aí, com o índice populacional, esse dinheiro é redistribuído. E aí, o que acontece? Não fica na mão da prefeitura. O Museu de Campos consegue receber exposições de produtores. Não fica na mão de depender que uma prefeitura faça uma exposição no Museu de Campos. Então, se ele não tem uma manutenção direta de uma via municipal, ele tem a possibilidade de receber um projeto que foi captado no edital público de um produtor que decidiu fazer um projeto ali. Perfeito. Né? Então, assim, não, e a título de informação, é muito legal a gente falar sobre isso, porque além dessas leis, a gente também tem emendas parlamentares que estão aí disponíveis anualmente para que sejam acessadas por políticos que a gente pode procurar até eles, chegar até eles, para fazer pedidos. Olha, eu tenho aqui um projeto X, Y, quero, gostaria que você fomentasse ou você desse alguma verba. E isso é um direito, né, da população. A gente, às vezes, esquece, né, que existe exatamente isso, esse acesso. E a gente passou por um período assim, muito obscuro, né, em questão da arte, assim, da pandemia para cá, então, um pouco antes da pandemia, né, de cortes de verbas artísticas, de artistas independentes, né, tendo que se desdobrar para conseguir se manter. A gente, né, fosse e o Ministério agora, da Cultura, né? Exatamente. Exatamente, cortaram o Ministério e agora a gente tem ali o Ministério voltando, as políticas culturais voltando e esse movimento, né, gritando, graças a Deus, já para todo mundo poder ter acesso e voltar a consumir cultura, voltar a ter entretenimento, que é importantíssimo. Sim, né? sim. E esse projeto que a gente começou a falar agora, né, que é a residência artística, é fruto de um edital. Então, é dinheiro público sendo utilizado por uma produção campista, por artistas campistas, para artistas campistas. Quando a gente pensou nesse projeto, né, pensando no Ateliê Matheus Crespo, como na verdade, eu participo desde a formulação da política pública desse edital, porque eu era presidenta do Conselho Municipal de Cultura. Então, passou por mim lá atrás, no momento em que, como que esse dinheiro vai ser gasto? Teve a escuta pública para os artistas. Como vocês querem que esse dinheiro seja gasto? E aí os artistas, quer exposição, quer residência, quer não sei o que lá. E aí pensava-se assim, não tem tantos artistas visuais assim na cidade, ou o que os artistas visuais estão fazendo. Não tem tanto recurso para as artes visuais. E aí, enquanto presidenta, eu sugeri, falei assim, por que eu não pego e faz residências? Porque aí a gente pega os artistas mais experientes, que podem abraçar novos artistas que não sabem como chegar nesse lugar, de poder expor, aprender a expor, poder reverberar seu trabalho e aglomera isso, né? Incentiva isso para ter uma maior visibilidade. E aí, lá atrás, eu participei como presidenta na hora de fazer esse movimento financeiro ali. Não, vai ser tanto para cada movimento. E aí, depois, abri o edital e aí eu me vi do lado de cá, enquanto produtora do Matheus, e aí já me vi no outro lugar da gente sonhar assim, vamos fazer uma residência só para artistas negros? Porque imagina, lógico, né, a gente tinha opções, várias opções, mas a gente pensa, e eu não estou no meu lugar de fala, né, porque eu sou branca e tenho muitos privilégios, mas enquanto produtora do Matheus, quantos artistas negros não têm espaço material, lugar de fala, para ter esse acesso a ter um conteúdo com alguém, né, do mesmo meio, que se identifica, que consegue sentir, que consegue saber e que consegue estar num lugar tão privilegiado que é ali perto do Equilátero, né, perto do Liceu, da Vila Maria, desse lugar, para abrir sua porta, para ter um conteúdo tão rico e ainda te proporcionar expor. Quantos artistas têm esse acesso?
E aí que foi que vocês fizeram essa concepção do projeto e também das pessoas que seriam selecionadas, né? Sim. Que existia um critério para essas pessoas. Até pela questão do tema que vocês estão abordando. Exatamente. A gente já pensou no projeto pensando no critério de quem a gente queria incentivar a fazer a residência. Eu até falei assim, gente, mas só o negro pode se inscrever? Porque a gente pensa assim, né? Mas a gente pensou assim, o quanto essa população também não tem esse privilégio. Não. Né? E muitas vezes acaba desistindo por não ter acesso à informação, a um curso, enfim, a materiais, né, que é o básico, e acaba fazendo outras coisas, desistindo desse potencial artístico, né? Exatamente. Exatamente. E, Matheus, conta pra gente sobre essa questão da residência artística, Memória Negra. Como que você pretende, né, junto com a pessoa que ainda não foi selecionada ou já foi selecionada? Vai ser sábado. Sábado vai ter, então, uma revelação. Aí, não, o resultado sai segunda, mas sábado a gente vai sentar para... É porque o programa é gravado, hein? Provavelmente quando for acontecer, já vai ter falado o nome. Será que a gente podia revelar aqui? Vocês confiam na gente? Juro, galera. Mas não tem ainda. Eles a gente vai ainda... O Matheus já escutou tudo. Ele é ansioso. Matheus, você vai ter que fazer um teaserzinho só contando pra gente quem foi, talvez fazendo, né, os São mais de um selecionado? São 10. Caramba, é muita gente. É muita gente. Muita gente. Legal. Uau. Nossa, agora você incrível. pensa a produção artística de 10 selecionados e o resultado disso numa exposição. Vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo, vai ser muito rico. Né? E assim, e a gente consegue ver, eu acho que é muito importante falar sobre isso, essa produção artística negra em Campos. E a gente abriu essas portas com Nuances ano passado, que foi a primeira exposição de artistas negros em Campos. E aí a gente começou a falar sobre isso na cidade. Olha, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa falar sobre não contar a história dos negros com tristeza. Ai, não sei o que é escravidão. Ai, não sei o... Sabe? Não, o negro quer expor o que ele quiser. Essa exposição vai ser sobre o que a gente quiser, sobre o nosso estilo artístico, sobre, sabe, infinidade de conteúdos. E agora a gente vem com essa proposta de fazer a residência também. E, enfim, esse lugar de fala é do Matheus, mas eu fico muito empolgada de poder produzir isso, porque é um privilégio estar nesse lugar, né? Eu acho isso muito incrível, assim, e o quanto a gente conseguir ampliar e abrir e reverberar, eu acho isso muito bacana. E eu acho que o principal, ter dinheiro para falar isso, e ter dinheiro para falar disso no interior, né? Ter dinheiro para falar disso no interior, porque em que momento a gente tinha dinheiro para fazer isso em Campos dos Goytacazes, né? Para poder divulgar isso, para poder reverberar isso, né? Talvez se a gente fosse depender de um patrocínio particular, seria quase impossível, né? A gente fica muito empolgado, realmente, né? Porque, além de tudo, é sonho também, né? E é muito tempo que a gente se dedica a isso até que a coisa comece a acontecer. Sim. Mas acho que é legal também a gente comentar um pouco sobre o que pode ser uma residência, né? Existem muitos formatos diferentes de residência artística. Perfeito. Mas a residência é um lugar de experimentação e de desenvolvimento. Geralmente o público tem acesso ao trabalho do artista finalizado, né? Quando você chega na etapa de uma exposição, o artista já pesquisou, ele já testou, já deu errado e certo 1 milhão de vezes, muita coisa já aconteceu. E a residência artística é um espaço para essas coisas acontecerem. E acontecerem não de forma individualizada, mas acontecerem no coletivo, né? Então, como a Ana estava falando, né? Às vezes a trajetória do artista é muito solitária, né? Muito, o artista nossa, fica ali e é ele com ele. E às vezes isso é ruim para o desenvolvimento do trabalho, porque às vezes o que o artista mais precisa é ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que respeite o trabalho dele e que olhe e que possa compartilhar a sua visão. E isso acontece numa residência artística. E essa ideia, acho que é a minha empolgação principal, quando eu tive essa ideia lá atrás, quando presidenta, de falar, de ter um artista
anfitrião, né? Assim, esse artista curador, esse artista professor, esse artista pesquisador, poder abraçar esses artistas iniciantes e falar assim, olha, esse aqui é um caminho que você pode trilhar. Eu vivenciei esses caminhos, esses são modelos de produção, esses são modelos que você pode experimentar, esses são processos, essa é a pesquisa, e ter esse acolhimento assim sobre o processo artístico, sabe? Poder apontar caminhos para esses novos artistas. Isso é muito importante no início de carreira, porque no início de carreira você não sabe exatamente qual caminho, sabe? É o que o Matheus está falando, é solitário. E principalmente aqui na cidade, a gente não é capital, né? Na capital são um monte de artistas batendo cabeça. Aqui na cidade são poucos artistas. A gente não tem uma receita de bolo. Ser artista é muito difícil, ainda mais no interior. Mesmo que a gente tenha um fenômeno dos editais e cursos, e não tem uma receita premeditada, né? Então, você ter essa oportunidade de ter uma residência, de alguém te pegar no colo, te mostrar, né, caminhos e protocolos e procedimentos, eu estou falando, né, assim, mas materiais, experiências, e principalmente as trocas e vivências, isso é fundamental, assim. Você sai, né, com seu coração quentinho. Sim, e poder expor no final de tudo. Acho que o sonho do artista é ter um lugar para expor, sem você ter que pagar, né? E essa exposição ela vai acontecer com a previsão lá para março. Então, a residência começa em novembro, né, com um encontro semanal, como você falou, seria isso? Exatamente. A gente vai ter outras pessoas convidadas para essa residência também, curadores, outros artistas, outros profissionais, né, como a Ana, o Ciano, que também compõem essa equipe, que vão estar ali junto com os artistas compartilhando experiências em áreas específicas, né? Gestão cultural, mediação, curadoria, sobre arte também, né? Portfólio, totalizando assim mesmo, o que o artista precisa saber para montar uma exposição, para viver sua carreira, como chegar nesse lugar. É quase que um beabá, além de tudo isso, quase né? que um beabá. Exatamente. E no final ele ainda vai poder expor, né? Sim. E aí acho que é importante também, assim, a gente pensar na construção desse espaço de acolhimento também, né? Então, porque tendo contato com muitos artistas, às vezes é até difícil você falar sobre o próprio trabalho, né? Porque às vezes é uma coisa muito íntima, às vezes o artista se sente muito nu, assim, falando, né, do que fez, porque às vezes é uma coisa que é muito pessoal, muito particular. Então é importante a gente ter esse espaço de segurança e acolhimento, né, sem julgamentos, exatamente. Então a residência que a gente está propondo vai nesse caminho, e a gente quer discutir principalmente o tema da memória, né? Que é um tema muito caro para pessoas negras, né? Pensar a profundidade que esse conceito de memória pode ter, né? Tanto a memória mais pessoal, que às vezes você tem com a sua família, mas a memória coletiva, né? Como que esses dois conceitos de memória se entrelaçam, né? Então, eu estou muito animado também, porque eu acho que vão ser meses muito bonitos, assim, né? Com certeza. Da ideia de que vai ser uma construção muito bonita e que todo mundo vai, né, sair ganhando, né? Porque você vai ter experiência com outras pessoas também que têm outras vivências e não tem como sair a mesma pessoa desse processo, né? É impossível. E você pretende, de alguma forma, publicizar isso de alguma maneira para quem está aí assistindo, né? Porque acho que parte uma curiosidade, de alguma maneira. Pelo menos eu estou aqui muito curiosa, assim, de saber. Vai ter um resultado também de um catálogo, né? Sim. Vai ter um resultado de um catálogo vai ter um resultado de um catálogo de fotografia da residência. Vai ter um resultado em audiovisual também, desse processo. Tipo um documentário? Sim. Ah, que legal. E
também nas redes sociais, acompanhando todo o processo, né? Dá para seguir a gente lá. Fala o arroba, Memória Negra, arroba Memória Negra, a gente pode tentar colocar. Residência Memória Negra e Ateliê Matheus Crespo e Fran Produz. Me conta uma coisa, e como que você pretende abordar esse tema? Esse tema de memória negra, dentro do que você está se propondo com a arte, com 10 artistas, você provavelmente vai ser muito amplo, né? Porque são 10 pessoas diferentes, 10 artistas com formatos e linguagens diferentes de se expressar. Esse é o desafio delicioso de uma residência artística com essa quantidade de artistas, né? Então, a gente vai começar com um exercício de escuta primeiro, né? Então, na inscrição, a gente já tem algumas informações sobre os artistas, mas o nosso primeiro passo é mergulhar mais no trabalho de cada um. Então, a gente vai começar por aí, escutando os desejos, as pretensões, as experiências, e aí a gente tem um cronograma, né, feito aí ao tema de cada encontro, mas a gente vai sempre pensar esse conteúdo a ser discutido a partir do que os artistas têm mais interesse, a partir do que se relaciona mais com o trabalho deles. E aí é um trabalho que já vai muito mais na direção da curadoria, né, que é outro campo que às vezes eu caminho um pouquinho, né, e é o que eu vou contribuir também nessa residência, né, que é justamente olhar para o trabalho do artista, olhar para a trajetória dele e entender o que a gente propõe, quais são as reflexões que a gente pode propor, quais são os questionamentos, quais são as referências, né, porque é esse olhar de fora, né, que às vezes é importante para o trabalho ir avançando. Então, a gente vai dessa forma. E é isso, né? É um projeto que precisa ter uma certa abertura também para ir acontecendo de acordo com o fluxo, né? Então, é uma troca, né? Troca. É uma entrega entre os artistas e a curadoria. É isso. Perfeito. Muito bom. Eu estava pensando aqui, mas o que a gente pode falar sobre esse tema? Ou se a gente muda para alguma coisa, ou se a gente encerra? Porque a gente tem um tempo, né? Pode deixar que você quer cortado depois. Vocês que mandam, gente. Eu não faço nem ideia de quanto tempo a gente está aqui. São 9h13. São 9h13. Vamos fazer um encerramento. Pergunta das ações do ateliê, porque a gente vai ter um evento de inauguração, dia 16. De novembro. E aí a gente vai lançar a residência já com os selecionados e vai lançar um edital de ocupação, que aí a gente vai fazer atividades o ano inteiro. Então, os próximos passos agora são das ações do ateliê são exatamente quais? Então, a gente vai ter aí dia 16 de novembro um evento que a gente vai apresentar os nossos novos projetos e aí já adiantando, né? A gente vai abrir editais de ocupação para o ateliê, então as pessoas vão poder mandar propostas tanto de oficinas quanto de exposições para utilizarem o espaço do ateliê de forma gratuita. Então, a gente está muito animado com isso também. Esse evento é aberto. Isso. A gente vai abrir aí esse edital bonitinho com todas as informações nesse dia, 16 de novembro, e que é o dia também que a gente abre a casa, apresenta os artistas que foram selecionados, a gente vai ter umas conversas, a gente vai ter uma exposição minha acontecendo também nesse período, indo nessa direção do que a gente conversou, de mostrar um pouco mais o processo criativo, não um trabalho finalizado. Então, a gente tem aí muita coisa para acontecer no ateliê, né? Então, esses editais, eles vão aí se prolongar pro ano que vem, né? Com a realização dessas exposições e oficinas. Então,
muita coisa. Muita coisa acontecendo. Provavelmente você vai ter que voltar aqui novamente para poder falar mais sobre isso. Sobre a experiência do processo, né? Sobre a divulgação dos candidatos. Quem sabe trazer também, né, dos residentes para a gente poder Vamos. trocar uma ideia. Eu acho que isso é muito interessante mesmo. Sim. Eu já estou super curiosa, gente. Estou super animada. A animação de vocês é contagiante. É um negócio assim, não tem como a gente não Que ficar bom. ansioso É porque a gente acredita muito. Não, né? completamente. A Fran, de uma forma, eu vejo que ela é completamente apaixonada pelo que ela faz, e você, de outra maneira, sabe? É um complemento muito, muito interessante, assim, que casa, né? É um casamento mesmo, de uma certa forma. Uma ótima dupla. Poxa, muito feliz de vocês estarem aqui, né? Que seja o começo de muitas coisas para acontecer. Eu tenho certeza que não só o começo, mas é o caminho de volta que começa, que dá origem, e que é tão essencial, né? Eu acho que a gente está num momento muito próspero, e que seja assim, porque cultura, como as pessoas pensam, né, ou não pensam, mas que fique bem claro, cultura gera lucro, gera renda. Ela não é um mero apêndice, né, como diria Jandira Fegali, falou há pouco tempo que esteve aqui. E é importante a gente saber isso, que para cada R$1 investido em cultura, 1,60 se retorna. Isso eu espero poder falar em algum momento para poder ter certeza do que eu estou dizendo. Eu vi isso em algum lugar com pessoas. Você viu? Sim, me confirma aí para... É verdade. Não foi, eu esqueci quem falou isso, o nome dela, para poder falar com certeza, mas é uma coisa que... Mas é isso, gente. Eu acho que é importante a gente valorizar mesmo esse momento, porque ele é necessário, né? Eu acho que a gente está bem otimista, assim, com tudo que a gente tem visto acontecer por aqui, né? Tem um cenário bem positivo, Sim, né? Muita gente fazendo muita coisa, coisas importantes, assim, né? Então, é maravilhoso. Eu acho que a gente se alimenta todo dia disso, né? Me faz muito bem ver outras coisas acontecendo. Sim, né? E produções de outras pessoas, né? E a gente vibrar com isso. A gente vibra muito, muito. Pô, é maravilhoso. Então, muito bacana o que está é um acontecendo na cidade. Muito bom. Que bom. E aí, para finalizar, a gente sempre finaliza falando dos nossos colaboradores, né? Então, a gente tem a Gabô Fotografia, a Lari, né, que é a nossa designer. Temos também o Estúdio Caô, aqui nos recebendo. E é isso. Até a próxima semana. Isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Nosso espaço está sempre aberto quando vocês quiserem divulgar e vir aqui conversar com a gente. Vai ser ótimo. A gente que agradece o convite. Obrigada. Foi uma delícia. Muito bom. Eu muito senti obrigado. que ficou faltando, assim, queria ter